Caros jovens, muito bom dia. É um prazer poder falar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba. Nossa aula hoje vai falar sobre Lamã 5, de 14 ao versículo 52. Elaman todo é um capítulo extraordinário. Recentemente vocês aprenderam na última aula, ou na penúltima aula, a respeito de como edificar sua vida para ter sucesso, né? Vamos apenas relembrar essa escritura tão poderosa que pode nos ajudar a compreender muito sobre o que Cristo está disposto a nos ajudar, né? Versículo 12, ó, lembrai-vos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de vosso Redentor, que é Cristo, Filho de Deus, que deveis construir vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, lembrem que ele não disse se ele vai enviar, ele diz quando. Então o diabo está sempre disposto a enviar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, seu granito e violenta tempestade vos açoitarem. Isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim. Se não tivermos edificado sobre a rocha de Cristo, um dia chegará o julgamento. E um dia nós seremos arrastados pelo próprio diabo, à rocha, ao abismo da miséria e angústia que nunca vai ter fim. O único caminho seguro é essa rocha que é Cristo. Precisamos edificar nossa vida sobre ela. Então, ele dá esse exemplo, e depois ele dá um exemplo totalmente bem diferente disso. Néfile e vão pregar o evangelho. A gente vai ver o que vai acontecer com eles, mas porque eles estavam edificados sobre a rocha que é Cristo, eles não passaram por essa miséria e angústia, passaram dificuldades. O restante do capítulo nos ensina que Deus nos ama. Ser membro desta igreja é maravilhoso, mas não nos isenta de passarmos por desafios e provações que vão acontecer. Mas por causa da rocha que estamos edificados, nós não pereceremos. E é basicamente isso que o restante do capítulo nos ensina e a aprender a ouvir essa voz audível, tá? Que vem por meio de sentimentos, por meio de pensamentos, que é a voz do Espírito, nos guiando e nos alertando. Então, a partir do versículo 14, ele diz que Nefe e Leí, eles foram para a cidade de Gide, e lá eles ensinaram com muito poder, tá? Que até aqueles que eram dissidentes dos nefitas, aqueles que se afastaram da igreja, mas que já eram membros da igreja, se afastaram da igreja. Tá? Eles ensinaram com tanto poder que diz: que tanto eles se adiantaram, confessaram seus pecados, foram batizados para arrependimento e imediatamente voltaram para os nefitas, a fim de remediar os males que tinham sido causados. E eles foram pregar agora também aos lamanitas, tá? E os lamanitas ficaram assombrados com o tamanho poder que eles pregavam, tá? Mas eles não foram benquistos pelos lamanitas inicialmente, né? E eles jogaram eles, e aconteceu que foram capturados por um exército de lamanitas e atirados na prisão. Sim, naquela mesma prisão que Amon e seus irmãos haviam sido encarcerados pelos servos de Lime. E depois de haverem estado muitos dias na prisão, sem alimento, eis que lá entraram para tirá-los, não para libertá-los, mas a fim de matá-los. E aconteceu que Néfile e Leí foram envoltos como que por fogo, de modo que não se atreviam a deitar-lhe as mãos, com medo de serem queimados. Não obstante, Néfile e Leí não se queimavam, e achavam-se como se estivessem no meio do fogo, e não se queimavam. E quando viram que estavam envoltos por um pilar de fogo e que não se queimava, seu coração se encheu de alegria. Então pensem nisso. Eles foram atirados na prisão, passaram muitos dias, passaram fome, sede, cansaço, dores corporais, físicas, e os lamanitas foram lá para tirá-los. Mas no momento que estavam tirando para matá-los, o Senhor, com o seu poder, ele os resgatou. E é assim, grande parte do livro de Mórmon vai ensinar sobre isso, sobre indivíduos, sobre famílias, sobre pessoas que confiaram em Cristo sempre,
não foram libertos das provações, mas a confiança nele e o refinamento que veio por meio dos desafios e provações, Cristo sempre estava lá para ajudá-los. O livro de Mórmon é um compêndio de dizendo que podemos que em Cristo, que Cristo é nossa rocha, que Cristo é nossa salvação, que Cristo ampara todos aqueles que confiam neles até o fim, até quando Cristo achar que é o tempo de poder nos libertar daquele desafio, daquele perigo. Vamos ver outros exemplos maravilhosos que temos em outras escrituras ensinando a mesma coisa, o mesmo princípio. Aqui, a coluna de fogo entre os filhos de Israel e o exército de Faraó, em Êxodo 14, 24, diz o seguinte: Aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. O Senhor novamente protegendo o povo da casa de Israel. Tá? Em Daniel 3, de 25 a 27, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. E respondeu e disse: Eis que vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhuma lesão, e o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta do fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E juntaram-se os sapatras, os prefeitos, os presidentes, os capitões do rei, contemplando estes homens, como o fogo não tinha poder algum sobre seus corpos. Nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se danificaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. O grande poder de Deus, o grande poder de Cristo, o grande poder daqueles que confiam nele, mesmo se são jogados em fornalhas de fogo, Cristo sempre vai nos ajudar, sempre. Quando nós fizermos o máximo para defendê-lo, quando nós fizermos o máximo para viver seus mandamentos, ele vai nos defender. Existem tantas escrituras falando tanto a respeito disso, né? A própria escritura de um que foi protegido durante o tempo que era tempo de ser protegido, Abinadi. Então, quando o rei ouviu estas palavras, disse a seus sacerdotes: Tirai este homem daqui e matai-o, pois eis que temos nós a ver com ele. Ele é louco. E eles avançaram para poder deitar-lhes as mãos, dizendo: Não me toques, pois Deus feriu-vos-á e se deitardes as mãos em mim, porque ainda não transmiti a mensagem que o Senhor me ordenou que transmitisse, nem tampouco vos disse aquilo que pedistes que vos dissestes. Portanto, Deus não permitirá que eu seja destruído neste momento. Devo, porém, cumprir o mandamento de Deus me deu. E por eu ter dito a verdade, estáis irados contra mim. E também por ter transmitido a palavra de Deus, julgais que sou louco. Ora, aconteceu que depois de Abinadi haver pronunciado estas palavras, o povo do reino não se atreveu a deitar-lhe as mãos, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Seu rosto resplandecia com um extraordinário brilho, como o de Moisés no Monte Sinai, enquanto falava com o Senhor. Pensem nisso, a capacidade que o Senhor tem. Vejam o versículo 28. E aconteceu que foram cobertos por uma nuvem de escuridão e apoderou-se dele um grande poder. Depois eles ouviram uma voz: Somos encarcerados, podemos sair do nosso cárcere, das nossas próprias prisões, tanto físicas quanto espirituais, se dermos a atenção, ouvidos a esta voz mansa, que nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho a respeito dela. A ideia é comparar este acontecimento que aconteceu com Nefe e com Lei às nossas próprias prisões. Podemos ser jogados em nossos próprios pensamentos, podemos ser jogados em nossas prisões intelectuais ou físicas também por medo de nossos medos, nossos receios, por meio de nossas dúvidas. Elas podem nos levar para baixo, nossas dúvidas podem nos levar, mas Cristo pode nos ajudar.
Essa é uma das coisas. Podemos defender Cristo até o final de nossas vidas, independente de onde estamos. Tá? Vamos fazer um paralelo disso com a história do profeta Joseph Smith. E é muito interessante. Olha só o que diz na história de Joseph Smith. Finalmente cheguei à conclusão que teria que permanecer em trevas e confusão, ou fazer como aconselha Tiago. Isto é pedir a Deus. Todos nós podemos tomar a mesma decisão. Permanecemos em trevas, permanecemos na escuridão, ou podemos pedir a Deus como aconselha Tiago. E olha o que acontece. Versículo 15. Vocês conhecem bem a história. E depois de me haver retirado para um lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor, encontrando-me só, ajoelhei e comecei a oferecer o desejo de meu coração a Deus. Apenas iniciara, imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi sua influência, que me travou a língua, de modo que eu não podia falar. Uma densa escuridão envolveu-me. Uma densa escuridão formou-se ao meu redor e pareceu por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita. Pense nisso. Agora, olhem o que aconteceu, como você sabe, nesse momento de desespero, mas por confiar em Deus, mas usando todas as minhas forças para clamar a Deus que me livrasse do poder deste inimigo que me julgara. No momento exato que estava prestes a sucumbir ao desrespeito, ao desespero e abandonar-me à destruição. Não uma ruína imaginária, mas o poder de algum ser real do mundo invisível que possuía uma força tão assombrosa como eu jamais sentira em qualquer ser, exatamente nesse momento de grande alarde. Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente até cair sobre mim. Gostaria de prestar testemunho deste acontecimento maravilhoso. Eu sei que Joseph Smith foi naquele bosque naquela manhã, e que naquela manhã ele viu Deus nosso Pai e seu Filho, o Salvador Jesus Cristo. Ele é o profeta dessa dispensação. Ele nos ama também profundamente. Nenhum homem fez mais depois de Cristo que Joseph Smith pela minha salvação, pela sua salvação. E por causa do seu amor a Deus e aos filhos de Deus, podemos ter esta igreja maravilhosa hoje. Nossa aula não fala sobre a restauração, mas sim sobre esse processo de clamar a Deus, de confiar a Deus para sair do nosso próprio buraco, da nossa própria prisão. E foi assim que Joseph Smith, ele tomou a decisão. Ele diz o seguinte, no versículo 13, né? Finalmente cheguei a essa conclusão que ele deveria permanecer em trevas ou não, ok? Então, vamos seguir em frente, né? Ó, o versículo 29 ele diz assim: Aconteceu que eu vi uma voz que parecia vir de cima, e a voz dizia: Arrependei-vos, arrependei-vos. Não procureis mais destruir meus servos. E aconteceu que, quando ouviram essa voz, notaram que não era uma voz de trovão, nem uma voz de ruído tumultuoso, mas era uma voz mansa, de perfeita suavidade, semelhante a um sussurro que penetrava até o âmago da alma. E apesar de a suavidade da voz, eis que a terra tremeu fortemente, as paredes se ruíram, e eles começaram a ouvir a voz do Senhor. A grande pergunta é: sei ouvir a voz do Senhor? Sei quando o Senhor fala comigo por meio de seu Espírito? E é isso que eu gostaria de eh, continuar no final desta aula, ok? Falar como nós podemos reconhecer essa voz e como ela é tão importante. Nenhum de nós vai sobreviver sem influência, sem o consolo, sem saber discernir o Espírito Santo e saber quando ele fala conosco. O Senhor normalmente fala conosco por meio dessa voz mansa e de suavidade, que é a voz do Espírito Santo. Vamos ver 3 vídeos e, e podemos aprender com Alder Bedner como distinguir essa, essa voz, ok? Então vamos começar com o primeiro vídeo.
Se eu tivesse que usar uma só palavra para descrever a luz, essa palavra seria brilho. Por causa dessa luminosidade, podemos ver e ter um senso de direção. Se estivermos em um quarto escuro e nele houver luz, por menor que seja, essa luz fará a escuridão desaparecer. Ao contrário, a escuridão não tem poder sobre a luz. O calor está associado à luz. Associado à escuridão está o frio, que acredito ser bastante significativo. Só o que nós já aprendemos nesse pequeno vídeo. A luz de Cristo é o que muitas pessoas chamariam de consciência, porém é mais do que um efeito psicológico que acontece no íntimo das pessoas. Alguém pode estar andando de ônibus, ver alguém com dificuldade, sentir compaixão e ter o desejo de ajudar e servir essa pessoa. Muitos diriam, isso é o que qualquer pessoa faria. Porém, é mais do que isso. É a influência de Deus que nos motiva e influencia a ser bons e a fazer o bem. Toda pessoa que nasceu desde o começo da história é influenciada pela luz de Cristo para o bem. Ao cedermos a essa influência de fazer o bem e de tornarmos-nos bons, a luz de Cristo cresce dentro de nós. E quando desobedecemos, a luz diminui e, por fim, enfraquece. Atenção no que a gente já aprendeu aqui com o Elder, né? Todos nós temos a luz de Cristo. Nossa consciência, também chamada da luz de Cristo. Tudo que leva a fazer ao bem vem dele. Continuamos. Outro vídeo. Se eu tivesse que usar uma só palavra para descrever a luz, essa palavra seria brilho. Por causa dessa luminosidade, podemos ver e ter um senso de direção. Era um pouquinho que eu coloquei no mesmo vídeo. Vamos passar para o segundo vídeo. Às vezes as pessoas vão se perguntar se é inspiração ou somente meus próprios pensamentos. Precisamos agir. Então saberemos se vem da minha mente ou se é o poder de Deus. Por exemplo, você pode passar por uma situação na qual se esqueceu de orar de manhã. E de repente você ouve a voz da sua mãe em sua mente, dizendo da mesma maneira de quando você era criança: não se esqueça de orar de manhã, lembre-se de orar à noite. Bem, por que Deus enviaria um anjo a fim de entregar essa mensagem a você, uma vez que o Espírito Santo pode trazer à sua mente a recordação de sua mãe angelical, lembrando você de orar? O efeito é o mesmo. Tudo que convida e impele a fazer o bem continuamente e ser bom vem de Deus. As pessoas perguntam, por que saber distinguir entre o bem e o mal não é mais fácil? Acredito que a simples resposta é porque Deus confia em nós. Ele não precisa nos sacudir a fim de chamar nossa atenção. Aqueles que são membros batizados de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias recebem o dom do Espírito Santo por imposição das mãos. Agora, qualquer pessoa no mundo pode ser e é influenciada pelo Espírito Santo. Mas depois de ser batizada pela devida autoridade, a pessoa recebe o Espírito Santo através da ordenança. Esse dom que influencia nossa vida, à medida que buscamos e pedimos, traz a inspiração do céu e a revelação. Vamos agora para o terceiro vídeo. Quando os filhos e as filhas de Deus comunicam-se com Ele, chamamos isso de oração. Quando Ele se comunica conosco, Ele usa uma variedade de métodos, meios e canais.
Estamos falando sobre os padrões que Deus usa para comunicar-se com seus filhos aqui na Terra. A revelação é a comunicação de Deus com seus filhos aqui na Terra. Às vezes, essas mensagens vêm de modo rápido e um tanto espetacular. É semelhante a uma luz que é acesa numa sala escura, onde a escuridão rapidamente desaparece e é possível enxergar tudo que há na sala de modo claro e nítido. Acredito que esse padrão de receber mensagens de Deus é mais raro do que comum. Um segundo padrão é quando a luz vem gradualmente, como acontece ao nascer do sol. É possível discernir a luz gradualmente aumentando no horizonte, mas não de uma vez. Esse padrão de revelação tende a ser mais comum do que raro. Às vezes, receber revelação é como um dia de neblina. Existe luz suficiente para saber que a noite já passou, que não está mais escuro. Porém, não está muito claro. Você pode ver o suficiente para dar alguns passos. Não sei se isso acontece com outras pessoas, mas sempre acontece comigo. A luz suficiente para dar alguns passos, depois ela continua um pouco à minha frente o suficiente para continuar adiante. Quando seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo, Ele é a luz, um de seus nomes é a luz. Ao seguirmos seu exemplo e vivermos de acordo com seus ensinamentos, somos iluminados em todos os aspectos de nossa vida. Mas se rejeitarmos a Ele e a seus ensinamentos, ficaremos por conta própria. Eu prefiro seguir sua luz. Reconheço que existe um poder acima da minha própria capacidade que procede de Deus, para mim e através de mim, que é o Espírito de revelação. Todos nós podemos ser beneficiados com esse poder maravilhoso que vem do alto, que é o Espírito de revelação. Grande parte da chave de chegarmos novamente à presença do nosso Pai Celestial é perseverarmos até o fim, seguidos e amparados e inspirados pelo poder desse Espírito que emana da presença dele para poder nos ajudar. O Debedner ensina claramente a respeito da luz de Cristo e a respeito do poder do Espírito Santo que pode nos ajudar. Gostaria de testificar, sei que o Senhor vai nos ajudar, sempre por meio deste poder. Ele vai nos ajudar a entender melhor sobre seu plano. Qual é o nosso papel no plano? Ele vai nos livrar dos perigos da vida também, de cometermos erros. Sempre seremos avisados, mas temos o arbítrio que podemos escolher. Gostaria de fazer as últimas 3 perguntas. Essas são as perguntas que você vai fazer lá no formulário, né? Como Cristo pode te ajudar a vencer sua própria escuridão? Como a fé em Jesus Cristo, essa é a segunda pergunta. E o arrependimento pode ajudar você a remover essa nuvem de escuridão. E a terceira pergunta, o que você aprendeu sobre Cristo e Deus? O que você aprendeu sobre como Cristo e Deus se comunicam conosco por meio do seu Santo Espírito? Sei que ele diz, sei que ele está sempre disposto a nos ajudar. Sei que precisamos reconhecer essa voz. Essa não é uma voz destinada somente aos profetas de Deus, somente os líderes da igreja. Depois que somos batizados, todos nós recebemos o dom do Espírito Santo. Por meio da retidão, podemos ter a constante influência do Espírito Santo em nossa vida. Que Deus possa nos abençoar ao aprender a ouvir melhor essa voz e a distinguir ela da voz do inimigo e dos nossos próprios pensamentos. No sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.